Queridos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 40. Estamos estudando Gênesis 40 e hoje, se Deus permitir, nós vamos terminar Gênesis 40. Se eu não terminar no horário normal, aí eu passo do horário e os irmãos fiquem em oração para eu conseguir acabar, para não sairmos daqui antes da meia-noite. Mas não vamos, isso não vai acontecer, porque na realidade esse texto não é difícil, é um texto fácil de entender. Eu já expliquei, já comecei a explicar os primeiros versículos, e os irmãos então já também participaram de pelo menos 3 vezes da leitura do capítulo todo aqui comigo. Então os irmãos conhecem bem a história, não é uma história difícil. Eu quero pontuar alguns detalhes na medida que formos caminhando, porque nós já fizemos uma exposição das lições gerais, da teologia geral dos capítulos 40 e 41, uma visão panorâmica dessa teologia, dos seus ensinos, e agora estamos caminhando sobre os versículos. Eu costumo chamar o texto de a passarela da verdade. E enquanto nós desfilamos sobre a passarela da verdade, nós vamos colhendo ali as pepitas de ouro que o Senhor espalhou por essa passarela, e vamos então colhendo essas pepitas maravilhosas, preciosas, e isso vai modificando e transformando a nossa vida. Isso é muito importante para nós, caminharmos sobre a passarela do texto sagrado. O texto sagrado está aqui para isso. O texto sagrado não quer somente que nós conheçamos uma história bonita. O texto sagrado quer que nós, ao caminharmos, ao desfilarmos sobre ele, nós tenhamos sabedoria para perceber aquilo que o autor primário, que é o Espírito Santo, quis transmitir de modo claro ou de modo implícito nessa passarela que ele próprio construiu pela mão do autor humano. E nós temos que ter essa percepção. Nós não podemos inventar coisas, nós não podemos lançar sobre a passarela aquilo que acreditamos ser as pepitas que Deus lançou ali. Não, nós não podemos criar aplicações ilusórias, imaginárias, não podemos criar verdades que por acaso brotem aí no nosso coração, nos nossos insights pessoais, a partir da nossa criatividade pessoal. Não, nós temos que, a partir da observância das palavras, a partir da observação do contexto da passagem, a partir daquilo que o próprio autor deixa transparecer, nós temos que, a partir disso, detectar essas pepitas preciosas que não são difíceis de detectar. O nosso Senhor, como bom pastor que é, Ele nos conduz para os pastos verdejantes com facilidade, por caminhos retos, por caminhos de retidão, de justiça, caminhos fáceis de andar. Nós não temos que rebuscar muito a passarela para descobrirmos essas pepitas, porque elas foram colocadas ali. E elas estão ali para serem descobertas com relativa facilidade. Se nós muitas vezes, em virtude da nossa obtusidade, não conseguimos percebê-las assim que lemos o texto, então para isso o Senhor estabeleceu os pastores e mestres, para nos ajudar nisso. Ele estabeleceu os expositores da palavra, os pregadores, aqueles que trabalham com a exortação da igreja, a pregação bíblica. E Ele estabeleceu esses homens para isso, para nos ajudar, a fim de que nós, enquanto caminhamos sobre essa belíssima passarela, a passarela da fé, a passarela da verdade, Ele habilitou esses homens para que esses homens nos ajudassem a perceber pepitas que estão ali, e que são importantes, e que podem transformar a nossa vida. Então estamos não somente diante de uma história linda, bonita e interessante. O que temos diante de nós é uma obra sagrada, é uma obra escrita primariamente pelo próprio Deus, por meio de homens movidos por Ele, os escritores bíblicos, aqui no caso Moisés. E essa obra sagrada, essa obra santa, tem essas pedras preciosas espalhadas por ela. E nós podemos percebê-las e podemos aprender com elas. E elas podem mudar de modo completo, revolucionário, substancial a nossa vida, a nossa compreensão do mundo. E o nosso papel no tempo que Deus nos colocou aqui, nesse tempo, nessa era, em meio a essa geração pervertida e corrupta, dentro da qual nós vivemos e resplandecemos como luzeiros no mundo. Vamos então fazer a leitura do capítulo 40, e depois então vamos prosseguir na nossa caminhada sobre a passarela da fé. Diz assim Gênesis 40: Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito.
Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Irmãos, conforme eu disse na semana passada, esse texto foi dividido, eu dividi esse texto para efeito didático, eu dividi esse texto em 4 partes que servem para acompanhar o desenvolvimento da narrativa. A primeira parte, o primeiro ponto, observando o desenvolvimento da história, recebeu o seguinte título: Os sonhos dos oficiais de Faraó, nos versículos 1 a 5. Então esse é o primeiro ponto. E nós estudamos, no primeiro ponto, na semana passada, nós estudamos os versículos 1 e 2. Mas o primeiro ponto vai até o versículo 5. Então nós não terminamos o primeiro ponto na semana passada. E hoje eu quero terminar os 4. Então, orai sem cessar. E vejam a sequência, porque existe um segundo ponto que eu enunciei também na semana passada, na divisão. E o segundo ponto, que segue o desenvolvimento da narrativa, é o seguinte: a interpretação do sonho do copeiro. E isso está consubstanciado nos versículos 6 a 15. Versículos 6 a 15 fala disso, a interpretação do sonho do copeiro. Na sequência, o terceiro item no desenvolvimento da história, o item 3 é a interpretação do sonho do padeiro, nos versículos 16 a 19. É o terceiro item da divisão desse capítulo. E o quarto, o cumprimento das predições de José, nos versículos 20 a 23. E aí encerra o capítulo 40. Vamos então voltar para o primeiro ponto. O primeiro ponto tem esse título: Os sonhos dos oficiais de Faraó, versículos 1 a 5. Já estudamos o versículo 1, já estudamos o versículo 2.
E agora chegamos ao versículo 3. Então diz assim o versículo 3: E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então observem o que acontece aqui. Os irmãos já viram o versículo 1 e 2. Dois oficiais de alta patente que frequentavam ali, estavam presentes ali na corte de Faraó, ofenderam gravemente Faraó. Nós não sabemos qual foi o conteúdo dessa ofensa ou a natureza dessa ofensa, mas essa ofensa deixou o Faraó extremamente irritado e mandou detê-los, como diz aqui o versículo 3, mandou detê-los na casa do comandante da guarda. Quem é o comandante da guarda? É bem possível aqui que o comandante da guarda seja o próprio Potifar, que os irmãos já conheceram nos capítulos anteriores. Por quê? Porque no capítulo 37, versículo 36, e no capítulo 39, versículo 1, Potifar é chamado exatamente de comandante da guarda. Então é possível que tenhamos aqui uma nova alusão a Potifar. Mas o que chama a atenção aqui, o texto diz: mandou detê-los na casa do comandante da guarda, é o que vem a seguir: no cárcere onde José estava preso. Quando o autor bíblico insere essa frase, nós percebemos, a partir de todo o ambiente que vem se desenhando desde o capítulo 37, e considerando tudo que já aconteceu, nós percebemos que isso, o fato deles terem sido colocados exatamente no cárcere onde José estava preso, isso nos faz perceber, nós já estamos familiarizados com isso nos faz perceber a providência divina. O autor bíblico coloca isso aqui indiretamente dizendo: vejam como Deus está agindo para cumprir os sonhos desse moço acontecidos quando ele tinha 17 anos de idade. Ele tem 28 anos agora, aprendemos na semana passada. Ele tem 28 anos, 11 anos se passaram já. Mas vejam, Deus ainda está trabalhando para que os sonhos que ele teve, em que seus irmãos se curvavam diante dele, para que esses sonhos se concretizem. Nós aprendemos acerca da presciência de Deus na semana passada, mostrando que a presciência se baseia não no que Deus descobre, mas no que Deus pré-escreveu. Deus não vê o futuro e fala, adivinha o que vai acontecer, descobre o que vai acontecer, não. Ele sabe o futuro, ele é presciente, porque ele escreveu a história. E ele a escreveu e também a executa. E agora então, quando lemos a frase no cárcere onde José estava preso, aprendemos a partir de tudo que vimos antes, que isso não é por acaso. Não foi sorte. Uau, que sorte! Bem ali onde José estava. Olha que coincidência. Não. Existe alguém silencioso, um Deus mudo, acerca de quem nós já falamos nos capítulos anteriores, quando estudamos nos sermões anteriores, o capítulo 40 e 41, existe um Deus mudo aqui. E esse Deus mudo faz com que, esse Deus silente faz com que aqueles homens, aqueles oficiais, sejam colocados exatamente no cárcere onde José estava preso. Nós não podemos perder essas sutilezas, essas dicasinhas que o autor bíblico, na sua habilidade como escritor, espalha na passarela. Nós não podemos perder isso. Existe todo um ambiente teológico que permeia esses capítulos todos. E nesse ambiente teológico que permeia esses capítulos todos, nós temos uma palavra diante de nós que não deve sair da nossa cabeça. Que palavra que é? A providência de Deus. Deus controla todas as coisas. E Ele controla agora a decisão de Faraó. Faraó decidiu: eu vou colocar esses homens nesta prisão. Ele mal sabia que isso tudo estava cumprindo um decreto. Que isso tudo envolvia a execução de um plano que Deus já havia estabelecido há muito tempo atrás. E aí nós seguimos na história. E vejam o que acontece. O comandante da guarda pô-los a cargo de José. Outra coincidência. Outra coincidência. O comandante da guarda
talvez Potifar, já conhecendo os trabalhos de José, já sabendo das suas habilidades administrativas, coloca os 2 oficiais a cargo de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. Quanto tempo? Não sabemos ao certo. Mas talvez não tenha passado muito tempo. O fato é que Deus continua trabalhando neste versículo. Os 2 oficiais naquela prisão onde estava José e o comandante da guarda colocando-os ali em contato direto com José. José vai tendo contato com homens da corte, ele já teve contato com Potifar, agora tem contato com esses 2 homens. Deus quer aproximá-lo da corte de Faraó. Isso vai acontecer só no capítulo 41. No capítulo 41, ele tem contato direto com Faraó. E então, a exaltação, por assim dizer, de José acontece, que é um ponto alto na história. Quando José sai de uma cisterna, sai de uma masmorra e vai para o governo de um país. Vamos seguir em frente. Vejam. E ambos sonharam. Cada um o seu sonho na mesma noite. Isso deixou os oficiais bastante intrigados. Os 2 sonharam na mesma noite. E eles ficaram perplexos. O texto fala, cada sonho com sua própria significação. O autor bíblico já nos prepara para o que virá. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. E eles ficam perplexos com isso, porque a natureza dos sonhos que são expostos a seguir é bastante intrigante. O que essas coisas significam? Se isso tem algum sentido, qual é o sentido disso? E o fato do sonho ser intrigante se conecta especialmente ao fato deles serem personagens dentro do sonho. O que significa? Eu estou dentro do sonho, eu participo, eu sou um personagem no sonho. Isso tem algo que ver comigo, eles pensam. E nutrem esses pensamentos e não conseguem se livrar de todos os desconfortos e perguntas e questões que o sonho que está prestes a ser descrito, porventura, represente. E então nós chegamos no item 2. E o nome do item 2 é a interpretação do sonho do copeiro. E nós vamos seguir então até o versículo 15, vendo qual era o sonho e qual foi o seu significado. Vejam, o texto diz assim no versículo 6, já estamos no ponto 2, a interpretação do sonho do copeiro. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. O que é turbado? O que é turbado? Eles estavam nervosos, preocupados e até irritados. Estavam nervosos, irritados, perturbados. O que aconteceu? Nós sonhamos na mesma noite, sonhos intrigantes, e deve haver algum significado nisso. O que esses sonhos significam? E vejam então o versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, José perguntou a eles, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Ou seja, por que vocês estão tristes ou infelizes? A palavra na realidade significa mal. Por que vocês estão mal? Por que vocês estão mal? Talvez, além de estarem nervosos e irritados, em alguns momentos demonstravam também tristeza. Era um misto de sentimentos no coração deles. Vejam, a condição deles já era uma condição deplorável que envolvia isso, estarem nervosos e tristes. Eles eram altos oficiais da corte, agora estavam numa masmorra. Então isso já mexia com suas emoções. Agora vem esses sonhos intrigantes. E José percebe que naquela manhã eles estão ainda mais tristes e ainda mais nervosos. E eles então vão dizer, então vão responder. Eles dizem, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. O que eles querem dizer com isso? O que acontece aqui é o seguinte.
Aqueles homens acreditavam, como acontecia no Egito antigo, na antiguidade, acreditavam que os sonhos eram veículos de revelação dos deuses. E existiam pessoas que tinham certas habilidades especiais. Filósofos, mestres, pessoas ligadas à religião, às autoridades religiosas pagãs. E eles acreditavam que essas pessoas eram dotadas de capacidades especiais para interpretar os sonhos. Mas essas pessoas estavam na corte, não estavam na masmorra. E eles dizem então, tivemos um sonho, cada um de nós teve um sonho, e onde nós estamos aqui, nessa masmorra, nós não temos acesso aos sábios do Egito. Nós não temos acesso aos profetas do Egito, aos mestres do Egito. E não há então quem possa interpretar esses sonhos para nós. E aí vem a resposta de José. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O que existe na resposta de José é uma afirmação e uma negação. A afirmação é uma afirmação implícita. Ele concorda que os sonhos têm significado. Ele concorda com isso. Nós olhamos então, então José concordou que os sonhos tinham um sentido? Sim. Então eu tenho que tomar cuidado com os meus sonhos. Já teve algum sonho intrigante você? Eu já tive vários. O sonho mais intrigante que eu tive, irmão, se eu contar para vocês vão querer interpretar meu sonho. Acho que eu já contei uma vez, não contei? Eu já contei já. Eu estava na praia, tranquilo. E então uma grande onda se levantou. Era uma onda, irmãos, imensa. E ela cresceu. E ela cobriu o céu. Eu olhei para o céu e eu só via a onda sobre mim, cobrindo tudo. E então eu não tinha onde me segurar. Eu me virei então de bruços e eu agarrei na areia. E falei, meu Deus, essa onda vai quebrar em cima de mim. Ela era gigantesca. Eu fiquei segurando na areia, que bobagem, mas não tinha onde me segurar. Então a onda caiu. E quando ela caiu, ela era leve. E ela não me levou para o mar. Alguém quer interpretar meu sonho? E eu fiquei intrigado muito tempo. O que isso significa? São os problemas da vida, eu tentando me agarrar na areia, mas o Senhor controla. Olha que bonito, eu interpretei agora. Irmãos, bobagens. Na verdade, os nossos sonhos hoje são apenas pensamentos que nós temos dormindo, só isso. E eu costumo brincar dizendo que os pensamentos que nós temos acordados não valem muita coisa. Imagine os pensamentos que nós temos dormindo. Mas o que acontece que nós aprendemos no Antigo Testamento, é interessante isso. No Antigo, em algum momento do Novo Testamento isso acontece também. O que nós encontramos é uma forma como Deus se manifesta aos homens naqueles dias, é por meio dessas coisas. Mas notem, havia certos limites dentro disso. E que limites existiam dentro disso? Existiam limites voltados para o plano de Deus, ligado à redenção da humanidade. Nunca ninguém sonhava bobagens do tipo, você vai se casar com fulano. Não era algo assim. Olha, tal dia tal pessoa vai morrer. Não eram coisas desse tipo. Os sonhos de que nós falamos e de que aprendemos no Antigo Testamento eram sonhos ligados à história da redenção. Vocês se lembram do sonho de de Jacó? A escada de Jacó, o sonho que ele teve? Era um sonho ligado à redenção da humanidade. Era um sonho ligado ao cumprimento das promessas feitas a Abraão. Vocês se lembram do plano dos sonhos de José? Quando Maria engravidou? Eram sonhos ligados à redenção da humanidade, ao advento do Messias. Eram sonhos desse tipo que aconteciam. Esses sonhos que nós vemos aqui agora são sonhos ligados ao plano de Deus para a exaltação de José e a salvação da humanidade. Os sonhos que José teve no capítulo 37 são sonhos ligados à ascensão de José e à redenção, à salvação da humanidade. Os sonhos que nós veremos Faraó contando sobre as vacas gordas e magras, sobre as espigas mirradas e fortes, esses sonhos são sonhos ligados à redenção da humanidade.
Era esse tipo de significado que existiam nesses sonhos. Não é o sonho que você tem em casa com a sua sogra, com o seu trabalho, ou sei lá com o que você sonha. Não me interessa o que você sonha. O fato é que os sonhos bíblicos são sonhos ligados a um escopo maior, a um escopo universal, a planos gigantescos, gloriosos, grandiosos de Deus. Então não confie aí que Deus está falando com você por meio de sonhos. Hoje ele fala de outra forma. Mas naqueles dias era normal. Vejam rapidinho, vejam o texto de Números 12:6, como Deus falava dessa forma naqueles dias. Números 12:6, vamos só olhar rapidinho, para que voltemos depressa para essa história tão interessante de José. Mas os irmãos não podem deixar de ver isso. Em Números 12, versículo 6. Números 12:6, fala o seguinte: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Era uma forma como Deus agia. Ele fez isso com Daniel. Daniel teve sonhos. E é interessante observar, é muito importante observar isso. Deus dava sonhos não somente aos crentes, fiéis a ele. Deus dava sonhos a incrédulos da pior espécie. Deu sonhos a esses dois, o copeiro e o padeiro. Deu sonhos ao próprio faraó. Ele dava sonhos a pessoas incrédulas. Ninguém deve pensar, Deus fala comigo por sonhos, então sou espiritual. Não. Incrédulos tinham sonhos. E os homens de Deus interpretavam. E temos que observar essas coisas antes de fazer conclusões e chegar a conclusões erradas. Vejam Hebreus 1:1, é um texto muito importante nesse aspecto, para que nós possamos ter uma concepção correta acerca do modo como Deus falava naqueles dias. Hebreus 1, versículo 1. A minha Bíblia é novinha, e as folhas estão grudadas. Eu estava lá no Aviva Sertão, e tem lá uma livraria muito grande, e eu achei essa Bíblia, e eu falei, a Bíblia que eu estou procurando. E eu fui comprar a Bíblia, e alguém viu que eu ia comprar a Bíblia, e falou assim, não pastor, eu vou te dar de presente a Bíblia. Eu falei, você falou só agora, você vai ter pegado tanto livro aqui, rapaz. Eu peguei só a Bíblia, só. Mas aí, o irmão lá, o irmão Adriano, se estiver nos ouvindo, ele nos acompanha, se estiver nos ouvindo, obrigado, irmão Adriano, já estou usando o seu presente aqui. E a Bíblia então é novinha, linda essa Bíblia, muito linda. Ele me deu de presente ontem, sexta-feira, e eu estou já usando. Diz assim, Hebreus 1, versículo 1, vejam que versículo interessante sobre a teologia da revelação. Fala assim, havendo Deus, outrora, quando ele falou? Outrora, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e o que mais? E de muitas maneiras. Ele usou diversos métodos de revelação. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antigos, pelos profetas. E uma dessas maneiras eram os sonhos. Então é por isso que José concorda com eles. Há na resposta de José a noção, a lição de que realmente tem algum significado nesses sonhos. Mas José discorda da ideia deles. Não há quem interprete aqui na prisão. José discorda da ideia de que os sábios do Egito eram capazes de interpretar. Ele diz algo diferente. Ele diz, porventura não pertencem a Deus as interpretações? As interpretações desses sonhos não pertencem aos sábios pagãos do Egito, não. As interpretações desses sonhos pertencem a Deus. E ele então faz uma pergunta interessante, ele mostra uma confiança enorme no que pode acontecer agora. Ele diz, contai-me o sonho. O que ele quer dizer com isso? Vamos ver o que acontece. Contem o sonho para mim. Quem sabe Deus, não eu. Eu já disse quem revela os sonhos. Eu já disse quem interpreta os sonhos. Não sou eu, é Deus. Mas, contem o sonho para mim. Contem. Quem sabe o que vai acontecer? E aí então vem. Então, no versículo 9 diz, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse, em meu sonho havia uma videira perante mim. O sonho é bonito.
ele viu uma videira, linda videira. E ele viu aquela videira. Não era uma videira com muitos galhos, nada disso, mas ainda assim o sonho é bonito. O texto diz: o copo de Faraó estava na minha mão. Ele está no sonho, ele é um personagem no sonho. Tomei as uvas, desculpe, eu pulei o versículo 10, né? E na videira 3 ramos. É importante isso, porque os sonhos sempre aparecem aqui, nesses sonhos, tanto do copeiro como do padeiro, aparece o número 3. Havia 3 ramos na videira, e ao brotar da vida havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. É lindo o sonho, é um sonho muito bonito. E ele então aparece no sonho: o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. É interessante, ele menciona o copo de Faraó, era uma taça, era um cálice riquíssimo. E ele então pega as uvas e as espreme no copo de Faraó e dá o copo com o vinho na própria mão de Faraó. Queridos, nós não temos noção nos dias atuais da importância de uma função como essa. Por quê? Porque os reis naqueles dias tinham muito medo de serem envenenados. Para você ser um copeiro de um rei, você tinha que ser alguém da mais alta confiança. Nem da esposa dele ele recebia o copo. E dá até para entender, considerando algumas esposas que nós conhecemos. Eu estou brincando com as esposas aqui. Okay? Nenhuma esposa aqui vai fazer isso. Mas enfim, tinha que ser, o que eu quero dizer, é que tinha que ser alguém em quem o rei confiasse muito. Eu vou receber a bebida da mão desse homem. E se esse homem não for alguém de extrema confiança, fiel realmente, eu não posso beber. Eu não sei o que pode acontecer. Podem me matar por meio do envenenamento. Então o sonho é algo ligado à função do copeiro. E um sonho que retratava o restabelecimento desse copeiro. Ele dando a taça na própria mão de Faraó. Diretamente. E então vem a interpretação. Que é uma interpretação que não nos surpreende. Porque o sonho tem elementos que apontam para isso mesmo. E diz o versículo 12 então: então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Como foi que José teve a interpretação na hora? Não sabemos. Como ele teve acesso ao sentido do sonho? Não sabemos. Ele não pediu um tempo. Ele não disse: olha, me dê um tempo para que Deus fale comigo. Poderia ter feito assim, não teria problema nenhum. Poderia ter dito: olha, me deem alguns dias para que eu ore a Deus, para que Deus fale comigo e revele o sentido do sonho. Isso não aconteceu aqui nesse caso. O que o texto diz aqui é que na hora, imediatamente, José descobriu, pela orientação de Deus a quem pertenciam as interpretações, José tem acesso ao sentido do sonho. Como? O texto não explica. Simplesmente Deus iluminou a mente daquele jovem naquela hora, imediatamente. A revelação do sentido do sonho veio na hora, imediatamente. E ele diz: os 3 ramos são 3 dias. Isso era algo importante para a sequência que virá agora, porque tem a ver com o prazo de cumprimento. E notem, o prazo de cumprimento era curto. E o fato de ser curto é importante porque ele ia provar se o intérprete do sonho estava certo ou não. Ele não diz daqui 30 anos, daqui 3 décadas, não. Daqui 3 dias. Ou seja, pouco tempo depois, aqueles homens poderiam perceber e descobrir se o sonho, se a interpretação realmente era válida e verdadeira. E aí o texto prossegue. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará. É interessante a expressão que aparece aqui. O texto diz literalmente: Faraó levantará a sua cabeça. É interessante isso. Olha, Faraó em 3 dias levantará a sua cabeça. Por quê? Talvez evocando um pouquinho a ideia de Caim. Os irmãos se lembram o que aconteceu com Caim quando ele pecou? E Deus rejeitou os seus sacrifícios? O que aconteceu com o semblante dele? Seu semblante caiu. Então o copeiro estava com o semblante caído. Pode ter algo a ver com isso, considerando a linguagem de Gênesis. Mas José diz: olha, Faraó vai levantar a sua cabeça.
E é interessante porque essa linguagem acabou sendo uma linguagem comum, relativamente comum no Antigo Testamento. Veja o Salmo 3. É curioso. Se você está com o semblante caído, essa é uma oração bonita para você fazer. Senhor, levante a minha cabeça. Olha que oração linda. Senhor, levante a minha cabeça. Eu estou com o semblante caído. Eu estou com a cabeça baixa. Levante a minha cabeça. Salmo 3. Vejam Salmo 3. Nós aprendemos na Bíblia a orar melhor. Na Bíblia nós aprendemos a orar melhor. Nós não oramos errado quando aprendemos a palavra de Deus. Se nós não aprendemos a palavra de Deus, nós oramos errado. E oramos de uma forma até doutrinariamente reprovável. Vejam o que diz. Salmo 3, versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. Ele pega a sua mão e me levanta pelo queixo. Me levanta, levante a sua cabeça. Ele me restaura. Essa é a noção de restauração. E nós aprendemos então, quando vemos algo assim, nós aprendemos a burilar melhor as nossas súplicas. Senhor, eu estou com minha cabeça caída. Eu estou com meu semblante caído. E eu não consigo levantar a minha cabeça. Eu quero pedir que o Senhor levante a minha cabeça. Restaure a minha alegria. E é impressionante como a linguagem bíblica, o pastor Thomas fala muito isso, como a linguagem bíblica é uma linguagem pictória. Essa expressão que você usa, não é? Eu aprendo muito com o pastor Thomas, ele usa umas palavras, ele não inventa palavras não, eu invento. Ele não, ele sabe mesmo. Então ele não tem que inventar, porque ele sabe. Então ele fala essa expressão, a linguagem pictória do Antigo Testamento. Quando nós temos uma expressão como essa, o Senhor levantará a sua cabeça, uma imagem vem à nossa mente. Isso é didático, isso é acadêmico, isso é algo que nos ensina. Vem uma imagem na nossa mente, o copeiro com a cabeça baixa, então o Senhor levanta a sua cabeça. Então eu aprendo com isso, o salmista aprendeu com isso. E o salmista orou, o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. E nós assim oramos com exatidão teológica. É importante isso, notem, algumas semanas atrás, é curioso isso, uma experiência que eu tive aqui na igreja mesmo, uma irmã muito amável, muito querida, muito amorosa e uma querida irmã preciosa. Ela veio nos visitar, eu nunca tinha visto, veio ela e o marido, e eu compartilhei naquela noite que eu passaria por um procedimento para avaliar o meu aneurisma cerebral. Os irmãos sabem que eu tenho um aneurisma cerebral e que esse aneurisma representa algum risco de vida para mim. Então eu ando assim, sem saber o dia de amanhã. Bom, nisso eu não sou diferente de nenhum de vocês, né? Enfim, existe ali um aneurisma que pode romper, e eu posso ter consequências graves disso aí, mas a chance é pequenininha, mas existe. E eu fiz um exame, eu compartilhei com os irmãos, que faziam um exame invasivo, que me preocupava bastante, e no final do culto, essa irmã, muito amorosa, muito atenciosa, muito preocupada, ela me procurou, disse, pastor Marcos, eu estou tão preocupada com esse exame que o senhor vai fazer, e sua condição, eu posso orar por você? Eu e meu marido queremos orar por você. Eu não os conhecia, queridos irmãos que vieram aqui, extremamente sensibilizados com a situação, e demonstrando um cuidado, um amor verdadeiro e genuíno. Eu falei, claro, nossa, para mim é uma honra ter vocês orando por mim, pela minha vida nesta semana. E ela então orou por mim. Ela orou por mim com toda a sinceridade do seu coração, e disse o seguinte, Senhor, eu agora, Senhor, eu declaro a cura. Ela disse. Estava assim, eu fiz assim. Ela declarou a cura, e disse ali, ela disse, e já está curado. Já? Eu vou cancelar o exame. Na hora não pensei nisso, em cancelar o exame. Mas ela declarou a cura ali. E orou ali poderosamente, com muito fervor, dizendo que eu já estava curado, que não ia acontecer nada e não iam achar nada. Algo assim, eu não me lembro agora exatamente a linguagem que aquela querida irmã usou. Quando ela terminou a oração, eu ainda muito sensibilizado pelo carinho dela e preocupação dela, eu disse, irmã, eu fico muito sensibilizado com a sua súplica e sua preocupação e seu amor por mim. Nós nem nos conhecemos, isso me sensibiliza bastante. Mas eu sou um ministro da palavra, e é meu dever
corrigir o povo de Deus naquilo que eles falham, às vezes até sem saber, por falta de uma instrução maior. Então a irmã não vai, por favor, me interpretar mal. Não quero ser orgulhoso nem maldoso, nada disso, mas eu preciso corrigi-la. E a minha correção consiste de dizer o seguinte: quem determina e quem declara o que vai acontecer comigo, não é a irmã. Quem declara e determina o que vai acontecer comigo, é o meu Deus. Nós não temos esse poder de declarar, de decretar, de afirmar, nós não temos esse poder. Então, eu agradeço muito suas súplicas, mas eu respeitosamente rejeito essa parte da sua visão. Porque só o Senhor declara, afirma e faz. Só Ele. O meu dever é dizer assim: seja feita a sua vontade. Isto sim, nós aprendemos na Escritura. Mas essas declarações que a irmã fez durante a oração, me perdoe, sem orgulho nenhum, sem maldade nenhuma, não quero ser grosseiro, mas isso está errado. A irmã não deve orar assim. Ela reagiu muito bem. Pastor, muito obrigado, eu agradeço muito a sua orientação, os seus ensinos, muito obrigado por isso. Eu fiz o exame, a declaração dela evidentemente não adiantou nada, está lá o aneurisma ainda e pode estourar a qualquer momento. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a falta de ensino bíblico influencia as nossas súplicas. E quando nós oramos errado, nós ensinamos outras pessoas pela nossa oração, porque a oração tem uma função didática. Quando alguém ora aqui na frente, ele ensina as pessoas. E aquela moça, ela aprendeu uma teologia falsa. É a teologia da confissão positiva. É uma teologia que se popularizou bastante no Brasil, especialmente a partir dos anos 80, que dizia o seguinte: há poder em suas palavras. As suas palavras mudam a realidade. Eles pegaram um versículo de Provérbios, dizendo: olha, as suas palavras têm poder. Na sua boca há o poder da vida e da morte. E esse versículo, é claro, diz a verdade. Mas quando diz isso, não quer dizer que eu tenho poder para mudar a realidade com aquilo que eu falo. Quer dizer apenas que as minhas palavras podem ofender tanto alguém, podem caluniar uma pessoa, podem destruir uma vida, podem matar alguém as minhas palavras. Esse é o poder que elas têm. Eu posso caluniar alguém de tal forma e ofender alguém de tal forma que a pessoa adoece. Eu sei o que é isso, os irmãos sabem o que é isso. Quantos irmãos aqui já não adoeceram porque foram extremamente ofendidos por alguém ou caluniados por alguém? Ou vítimas de mentiras terríveis e ficaram doentes com isso. Então esse é o poder das palavras. Ou o contrário, alguém pode estar muito triste e chegar alguém para você e dizer coisas que levantam você. Esse é o poder das palavras, da vida e da morte. Mas não que nós podemos, pronunciando frases, alterar a realidade da nossa volta. Isso é feitiçaria. Esse abracadabra, esse salacadula, não sei se vocês não sabem o que é salacadula. Nunca assistiram Cinderela? Nunca. É Cinderela? Aquela música, salacadula, meticabula, bibidi-bobidi-bu. Nunca ouviram isso? Os irmãos têm que começar a assistir a Disney mais vezes. Esse bibidi-bobidi-bu é feitiçaria. Eu falo palavras, eu falo um abracadabra, um salacadula, um bibidi-bobidi-bu, e muda a realidade. Isso não é cristianismo. Isso é feitiçaria. O que eu falo não muda a realidade. Quando Deus fala, a realidade muda. Ele fala: haja luz, o que acontece? A luz aparece. Ele é Deus, ele muda a realidade. Eu não. Então, aquela moça, aquela irmã querida, ela foi instruída de forma errada. E com todo amor e sinceridade, ela fez aquela oração por mim. Então veja como é importante ser instruído na palavra. Que nós aprendemos até a orar, e aprendendo a orar, nós ensinamos as pessoas. Vejam o uso dessa mesma expressão em Jeremias 52, é interessante. Jeremias 52, 31. Vamos prosseguir rapidinho, estamos caminhando. Jeremias 52, 31. Vejam o uso da expressão aqui a tradução não deixa perceber com clareza. Mas eu vou ajudá-los nesse aspecto. Vejam, Jeremias 52, 31. Diz assim: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim. Aqui aparece a palavra
libertou. Mas a expressão é, levantou a cabeça. Ele levantou a cabeça de Joaquim. Ele restaurou Joaquim. Então o que nós temos aqui? José ouve aquele sonho e diz, olha, Deus vai levantar a sua cabeça. Ele vai restaurar você. Você está com o semblante caído e Ele vai restaurar você. E então, ele faz um pedido. E nós temos que entender muito bem esse pedido. Porque pode dar a ideia de que José é meio brasileiro, querendo ter um padrinho político lá na corte. Porque ele pede um favor. Ele diz, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo. E faças menção de mim a Faraó. E me faças sair desta casa, ele diz. Ele não está buscando só um padrinho político na corte, para quebrar um galho dele. Não. Ele faz esse pedido, mas ele fundamenta o seu pedido na justiça. Ele explica por quê. Ele fala, versículo 15, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz, ele diz. Eu não cometi erro nenhum, pecado nenhum, crime nenhum, para que me pusessem nessa masmorra, ele diz. E é interessante porque a palavra masmorra que aparece aqui, aparece no capítulo 37 para descrever a cisterna. Ele fala, eu estou numa cisterna. Os irmãos se lembram onde José foi jogado no comecinho? Numa cisterna. Ele diz, eu continuo numa cisterna. Eu fui jogado numa cisterna, lá atrás pelos meus irmãos, e continuo numa cisterna agora. Eu fui jogado num buraco, e eu continuo num buraco. Desde os meus 17 anos, já tenho 28, 11 anos se passaram, e eu continuo num buraco, sem ter feito nada de errado. 11 anos num buraco, e sou inocente. Então eu peço que você use da sua influência, você é um alto oficial, Faraó confia em você plenamente, seja bondoso comigo, leve o meu caso para ele, para que ele me liberte daqui, porque eu não fiz nada para estar aqui. Ele faz esse pedido. Muito bem, e então tendo isso acontecido, tendo José feito esse pedido, nós entramos no item 3, e veja o que acontece agora, a interpretação do sonho do padeiro. Há certas similaridades, e por causa disso o padeiro se animou. Diz assim, 16, a interpretação do sonho do padeiro agora. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. Há similaridades aqui. O copeiro sonhou com vinho. Eu sou padeiro, sonhei com pães. Estamos juntos. É nós. Se ele fosse corintiano, ia falar assim, né? É nós. 3 dias. Bom, ele sonhou com 3 ramos, eu sonhei com 3 cestos. Há muita similaridade aqui. Ele prossegue. Estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Bem, ele aparece como personagem também. Essa é uma terceira similaridade. No sonho do copeiro, o copeiro é um personagem no sonho. No sonho do padeiro, o padeiro também é um personagem no sonho. Ele aparece no sonho. Então, 3 pontos de similaridade, mas existem alguns pontos que não são iguais. No sonho do copeiro, ele realiza o seu trabalho. No sonho do padeiro, ele não realiza, ele não serve Faraó. No sonho do copeiro, o copeiro serve Faraó. No sonho do padeiro, o padeiro não serve Faraó. E mais, no sonho do padeiro, do copeiro, ele espreme ali as uvas, ele pega as uvas boas, espreme as uvas e serve Faraó diretamente, mostrando o seu cuidado ao selecionar aquelas uvas daquela videira especial. Aqui, o padeiro falha em cuidar da comida de Faraó. As aves do céu comem tudo. Então existem coisas estranhas aqui. O padeiro não está cuidando da comida de Faraó. As aves estão comendo. Estão destruindo o alimento de Faraó.
E o padeiro não está servindo o faraó, mas ele se anima. É uma diferença que vai se mostrar fatal, mas ele não sabe, ele se anima olhando para as similaridades. O texto diz: e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José, agora vem a interpretação, e começa bem, a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Ele, yes! Uau! É igualzinho, 3 dias, igualzinho. E ele diz, dentro ainda de 3 dias, é igualzinho, as mesmas palavras ditas ao copeiro. Faraó, e aí ele diz algo que não aparece no texto, que deixa o padeiro animado. Ele fala, Faraó levantará a sua cabeça. Uau! Yes! Só que José acrescenta uma expressãozinha. Ele levantará a sua cabeça de sobre você. O que significa isso? Ele levantará a sua cabeça de sobre você, ou seja, ele vai levantar a sua cabeça para fora do seu corpo. A expressãozinha de sobre você não aparece para o copeiro, mas aparece para o padeiro. Ele vai levantar a sua cabeça, uau! De sobre você, para fora do seu corpo. Se ele estava sorrindo, na hora fechou o semblante. É isso? Ele vai me decapitar? Sim. E não somente isso. Ele vai levantar a sua cabeça para fora do seu corpo e vai pendurar você num madeiro. Como assim? Ele vai me enforcar? Não, vai arrancar sua cabeça. Não tem como te enforcar porque vai arrancar sua cabeça. Mas ele vai colocar você numa madeira. Como assim? Ele vai empalar você. O que é empalar alguém? O que é isso? É empalar. Era uma prática no Egito. Empalar era enfiar uma estaca na pessoa de baixo para cima ou de cima para baixo. A pessoa ficava cravada no chão, numa estaca que o atravessava de cima para baixo ou de baixo para cima. Enfiava aquela estaca e prendia a pessoa no chão. E o corpo da pessoa ficava ali, então, pendurado naquela estaca e abandonado ali, como uma demonstração do que acontecia com os criminosos. E então vinham as aves do céu e começavam a comer as carnes da pessoa. Esse era o processo de empalamento. Isso era muito praticado, o empalamento, era muito praticado pelo verdadeiro, pelo histórico Conde Drácula. Conde Drácula existiu, não era vampiro não, mas era pior que um vampiro. Conde Drácula era um homem extremamente cruel. E ele fazia isso, ele empalava os seus inimigos. Ele não decapitava, mas os empalava. E a pessoa ficava então ali agonizando com a estaca, de cima a baixo, pendurado ali, e sendo devorados os corpos pelas aves do céu. Tem uma sentença terrível aqui. É o extremo oposto. Enquanto o copeiro seria restaurado a sua função oficial na corte, o padeiro seria decapitado, o seu corpo empalado, e as aves do céu iriam devorá-lo. Ok, nós não temos aqui a reação do copeiro, não temos a reação do padeiro. Mas na sequência, quando chegamos no item 4 da nossa narrativa, nós vemos aqui o que aconteceu 3 dias depois. O texto diz no versículo 20, no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, aqui nós não sabemos se é aniversário de nascimento físico ou se era aniversário da sua coroação. Porque no Egito, o dia da coroação do rei era considerado o dia do seu nascimento como filho do Deus rei. Então pode ser aqui o dia da coroação do rei, e não o dia do seu nascimento mesmo, físico. E era comum nessas ocasiões fazerem festas. E era comum nessas ocasiões libertarem alguns prisioneiros em comemoração àquele evento especial. E é o que acontece aqui.
Faraó deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Então agora é a hora da ascensão. Será? Vejam como o capítulo 40 termina com uma nota de injustiça mais uma vez. José é o homem mais paciente depois de Jó. Vejam a nota de injustiça. Se você espera agora, o copeiro vai fazer um pampeiro e vai colocar José lá no topo. Mas não. Veja o que acontece. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém dele se esqueceu. Deus não estava mais no controle, certo? Deus não estava mais no controle, não é possível. Não é possível. Eu chego ali na marca do gol, e na hora do chute a bola vai para fora. Não, Deus me abandonou. Não é possível. Deus me abandonou. Como esse homem se esqueceu? Será que o esquecimento dele também está nos planos de Deus? Será? Será que quem me esquece? Será que esse esquecimento está nos decretos de Deus? Ou é por acaso? Aquele emprego que esqueceram você. Aquela promoção que esqueceram você. Será que foi uma mera injustiça, uma coincidência injusta? Ou será que existe um plano por trás disso na nossa vida? É curioso. Quando nós olhamos o capítulo 41, é interessante observar isso. É fantástico. Versículo 9. O texto fala que Faraó teve sonhos, e estava perturbado também, porque não sabia como interpretar. E aí vem o versículo 9, 41, 9. Então o copeiro disse a Faraó: lembro-me. O quê? Lembro-me. Você tinha esquecido. Agora você se lembrou. Quem está controlando a sua memória? Quem está por trás da sua memória? Que em certas horas esquece, em outras horas lembra. Quem está por trás disso? Da sua memória. E quando nós vemos ele dizendo isso, lembro-me hoje das minhas ofensas. E ele prossegue e fala de José. E é curioso, porque ele se lembra de José no momento chave. E quando ele se lembra de José naquele momento chave, isso faz toda a diferença. Isso aconteceu 2 anos depois. José permaneceu preso por mais 2 anos, até que surgiu uma ocasião especial. E aquele copeiro esquecido, com problemas de memória, de repente, peraí, espere, eu tinha me esquecido de algo. Eu me esqueci de um rapaz, faz tempo inclusive, faz uns 2 anos. Eu me lembro agora. E ele então conta o que aconteceu. E, então, ao se lembrar naquele momento chave da história, então José é trazido à presença de Faraó no momento chave, no momento certo. E ele interpreta o sonho de Faraó. E é colocado como governador do Egito. Será que o esquecimento do copeiro foi por acaso? Será que Deus tinha um plano de fazê-lo lembrar só 2 anos depois, numa ocasião específica, para atingir seus propósitos? Irmãos, é momento de confiarmos mais. Não existem acasos. Não existem coincidências. O que existe é um Deus que controla
cada episódio das nossas vidas, dirigindo tudo conforme os seus desígnios, os seus decretos e a sua vontade. O nosso Deus, nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele nos dirige em cada um dos nossos passos. Nós podemos não entender por que certas situações nos sobrevêm, mas nós podemos confiar que tudo que acontece conosco é a concretização de planos sábios e justos. Nem sempre nos seus planos estão incluídos momentos de exaltação, como aconteceu com José. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes o plano de Deus envolve nos lançar na miséria, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nos últimos dias da sua vida, estava numa masmorra, semelhante à masmorra de José. Mas ele não foi alçado à posição de governador depois que se encontrou com Nero César. Não. Ele foi levado para fora da cidade e foi decapitado. Esse era o plano. Então nós olhamos para isso e vemos que há essas variações no plano de Deus. Mas aprendemos, não há coincidências. Acontecendo bem ou mal, ocorrendo injustiças ou não, nós aprendemos, Deus sempre está no controle de tudo. E os seus planos sempre são justos, santos, verdadeiros e bons, sempre. Quer nos faça caminhar para o trono de um país, quer nos leve para o cadafalso. O seu plano é santo, justo e bom. Para José, que foi alçado à posição de governador, o plano de Deus foi santo, justo e bom. Para Paulo, que foi levado para o cadafalso, que foi levado para fora da cidade decapitado, para ele o plano de Deus também era santo, justo e bom. E nós temos que confiar nisso. Nosso Deus está no controle das nossas vidas. Não somos criaturas jogadas neste mundo para viver do acaso. Não. Temos um Deus que nos dirige, que nos abençoa, que controla a nossa vida, que nos dirige em cada um dos nossos passos. E eu quero, junto com isso, observando o último versículo que fala que o copeiro-chefe se esqueceu de José, não se lembrou dele. Eu quero fazer uma consideração aqui, a partir até da minha experiência pessoal. Acho que alguns irmãos aqui, talvez os que tenham um pouco mais de experiência na vida, possam confirmar essa minha experiência. E nós aprendemos aqui, com a palavra de Deus, nós aprendemos a lidar com essas coisas de forma mais madura, tendo elementos teológicos que nos ajudam a prosseguir. Eu escrevi algumas linhas, eu quero compartilhar com os irmãos, como eu faço eventualmente. E as linhas que eu escrevi são assim: as pessoas, mesmo as que mais ajudamos, mesmo aquelas abençoadas por Deus por nosso intermédio, acreditem, tendem a se esquecer de nós. E mais, eu vou além. Na minha experiência pastoral, pessoas assim, pessoas que nós mais ajudamos, pessoas que mais foram abençoadas por nosso intermédio, tendem até a nos odiar. Acredite se quiser. Como pastor, há mais de 30 anos, o que eu vou dizer agora pode assustar vocês. Mas as pessoas que mais me odiaram na minha vida foram as pessoas que eu mais ajudei. Seminaristas que estão aqui, aprendam isso. Quando vocês ajudarem alguém como pastores, não esperem nada. Não esperem, não é conversa de coitadinho, não é vitimismo, é a verdade. Os pastores mais velhos que estão aqui sabem disso. E eu tenho certeza que fazem coro comigo, tenho certeza absoluta que fazem coro comigo. As pessoas que eu mais ajudei na minha vida, eu fiz tudo para tirar de situações terríveis e de morte até, são as pessoas que mais me odeiam até hoje. Meu irmão Marcelo, ele até brinca com um ditado que ele fala, ele fala que é um ditado japonês, não sei, que é assim: por que me odeias se eu nunca te ajudei? Eu nunca te ajudei, por que você me odeia?
Parece contraditório, mas é isso. As pessoas que nós mais ajudamos, as pessoas que Deus ajuda por nosso intermédio mais vezes, são as pessoas que tendem a nos esquecer e até nos odiar. E aí vem uma realidade que não é poesia, que não é apelação, que não é nenhuma forma de demagogia, não, é fato teológico, é fato bíblico. Deus, porém, nunca se esquece de nós, mesmo quando parece ter esquecido, como aconteceu com José, 2 anos depois desses fatos. Isso passou e 2 anos transcorreram, diz o capítulo 41, versículo 1, fala que 2 anos se passaram. José poderia pensar, Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece de nós e nós aprendemos isso. Deus nunca se esquece dos que são seus. Se Ele silencia, e Ele faz isso muitas vezes, Ele é o Deus mudo. Nós aprendemos isso nos sermões passados. Nós aprendemos sobre o Deus mudo. Se Ele silencia, se Ele se mostra tantas vezes o Deus mudo, se o nosso tempo na cisterna se prolonga 11 anos, nada disso, queridos, por favor, aprendam. A palavra de Deus não é só um enfeite literário. Aprendam. Se Ele nos coloca na cisterna por 11 anos, nada disso significa que Ele nos esqueceu. Nada disso significa que Ele não se lembra de nós. Significa apenas que seus planos para nós envolvem outros fatos e medidas, outros momentos, outras obras, tudo compondo um desígnio sábio, justo e bom, sempre. Aquela oração que você faz há 10 anos, aquela esperança que você nutre há 20 anos, Deus não se esqueceu de você. Ele ouve. Ele tem outros planos talvez, mas Ele ouve tudo, sempre. Eu quero mostrar para vocês, para terminar, um texto maravilhoso de Isaías. Eu vou encerrar com isso. Isaías 49. Os irmãos devem grifar isso em suas Bíblias. Grifem isso na Bíblia. Isaías 49. Você que se sente abandonado na cisterna, por injustiças, por maldades, por ingratidões. Isaías 49, 14. É o Senhor falando a Judá, a Israel. Isaías 49, 14. Deus falando a Judá. Mas de Sião, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Você já disse isso alguma vez? O Senhor se esqueceu de mim. Eu falo sozinho, eu oro sozinho, há anos e anos. Ele se esqueceu de mim. Versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Resposta? Será que uma mãe pode esquecer do filho e abandoná-lo? Conhece algum caso? Eu acho que pode sim. É uma pergunta retórica. Mas a resposta é: Senhor, pode sim. Nós sabemos de vários casos. De mães que se esqueceram dos seus filhos e os abandonaram. Nós conhecemos casos assim, sim, Senhor. Não vem não. Eu sei de casos assim. Ok, o Senhor diz, eu também sei. Vejam a sequência. Versículo 15, segunda parte. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vocês têm razão. Uma mãe pode se esquecer dos seus filhos, mas eu não me esqueço do meu povo. O Senhor diz isso a Jerusalém, o Senhor diz isso a Sião, o Senhor diz isso ao seu povo. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. É assim que eu trato o meu povo. Eu não me esqueço de vocês, nunca.
Eu tenho planos. Esses planos podem envolver cisternas e tronos. E tudo para o seu bem. Tudo como expressão da minha sabedoria e bondade. Tudo. Tanto a cisterna quanto o trono. Seja o que for, lembre-se disso. Eu não me esqueci de você. Eu nunca vou me esquecer de você. Descanse. Eu estou no controle. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Pai, obrigado por sua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que controla todas as coisas. É o Deus da providência, que dirige a história, que controla tudo o que há. E somos o seu povo. Nós um dia cremos em Jesus o Salvador. Fomos salvos, incluídos no seu povo. E tendo sido incluídos no seu povo, nós somos especiais para o Senhor. Somos alvos do seu amor especial, do seu cuidado especial. Enche o nosso coração de fé, para que possamos confiar que haja o que houver, seja numa masmorra ou num trono, saibamos sempre que o Senhor é o dono da nossa vida, aquele que escreve a nossa história e a executa, sempre para o nosso bem, sempre expressando sua infinita sabedoria. Ajuda-nos a compreender essas coisas, a fim de que sigamos em frente com confiança, com alegria e com fé. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o Salvador amado. Amém.